Boa noite, meninas. Tudo bom com vocês? Eu tinha prometido a vocês que assim que chegasse a câmera, né, câmera que eu comprei, a gente iria iniciar as gravações. E ela chegou. Só que eu estou aprendendo ainda a poder fazer esse processo de edição de vídeo. Mas, enfim, a gente vai estar trabalhando, né? E como eu prometi a vocês ontem, a gente hoje vai ter uma breve exposição sobre um dos textos, né, o primeiro texto que a gente viu na disciplina, que é o da Yolanda Guerra, que ela vai trabalhar, né, a formação profissional, mas também vai trabalhar a discussão da questão social. E aí, antes disso, eu quero até conversar um pouco com vocês sobre a nossa questão das aulas remotas. Como a gente vai estar trabalhando nesse formato, então todas as terças-feiras, no horário de aula, vai ter um vídeo para vocês de aula. Então, qual foi a ideia que os professores sugeriram, né, para que a gente trabalhasse? A gente vai trabalhar com um vídeo, né, um vídeo de conteúdo, e aí vamos também abrir o chat, né, lá no Moodle, e esse chat a gente vai estar trabalhando com perguntas e respostas, e vai ter uma atividade básica, né, para vocês estarem fazendo sobre a leitura daquele conteúdo da semana. Com relação à questão da prova da N1, vocês não se preocupem, porque a faculdade já lançou um novo calendário, né, e esse calendário é o calendário pelo qual a gente vai estar se orientando. Eu não sei ainda como é que vai funcionar, eu acho que a gente não pode fazer nenhuma previsão, né, até porque a gente está dependendo de determinações governamentais e de redução de contaminação, né. Eu espero que todos vocês estejam bem e espero também que vocês estejam estudando, fazendo alguma leitura em casa. Eu sei que é ruim esse formato, é ruim para nós também, professores, principalmente porque a gente já estava num processo de exposição bem dialogada, então a gente vai ter que fazer essa adaptação. Agora, lembrando que, assim, as nossas aulas, elas vão ser aulas remotas, no sentido de que a gente não vai estar presencialmente em sala. Porém, as aulas podem ser mediadas pela plataforma. Agora que eu estou com esse equipamento, que melhora a imagem, que melhora o som, eu vou poder fazer as lives com vocês sem problema na plataforma. E aí, hoje a gente vai trabalhar nesse formato, por isso que eu estou gravando esse vídeo inicial para vocês, tá? Eu quero depois até que vocês me deem um feedback lá no Zap, se o vídeo tá legal, se o conteúdo tá interessante, porque eu ainda estou aprendendo os recursos que eu posso utilizar numa edição de vídeo. Então, eu vou poder trocar imagem, eu vou poder botar uma hora de PowerPoint, assim, eu vou poder colocar algum vídeo, alguma outra coisa no meio. Só que isso tudo é um processo de aprendizado para nós também. E como a gente não, não tem, digamos, esse traquejo que vocês já têm, alguns de vocês já têm com o YouTube e outras formas de transmissão, a gente também está aprendendo. E aí é muito importante que vocês também tentem estar acompanhando esse ritmo, porque no momento é o que a gente tem, não somos só nós, né? O estado todinho, o país, o mundo todo está nesse processo. E aí a gente está realmente se empenhando para poder as aulas chegarem. São aulas que a gente chama de aulas remotas, é diferente da aula em AD, né? Depois eu vou explicar para vocês a diferença entre as duas. A gente não pode pensar que tudo que é em vídeo é um EAD, né? São formatos de cursos diferentes. Eu vou depois estar passando para vocês como é que esse formato ele acontece. Porém, o que a gente tem para esse momento, né? A gente tem vai ter esse vídeo de conteúdo semanal, e depois desse vídeo semanal tem a atividade de vocês lá no Moodle, e a gente vai abrir as nossas lives. As lives a gente vai acordar pelo Zap, né? Mas vai ter o link direitinho. A gente está usando uma plataforma que é do StreamYard, que foi a plataforma que a faculdade nos orientou, né, a estar trabalhando com ela. E aí, dentro dessa plataforma do StreamYard, eu acho que também tem alguns recursos de vídeo, porque ainda a gente está
conhecendo, né, a ferramenta. Enfim, mas eu creio que a gente vai ter avanços nesse sentido, e esses avanços, eles vão com o decorrer do tempo, né? Vamos aguardar um mês de cada vez, um período de cada vez, um conteúdo de cada vez. O que vocês me colocaram muito no Zap? Que vocês estão preocupados com a N1. Por enquanto, a N1 não vai ocorrer em abril, né? A previsão dela é para maio. E, enfim, a gente está aguardando esse processo. Agora, a N1 de vocês, ela já foi elaborada, já tem um tempo que ela foi elaborada. Então, assim, os conteúdos dela ficaram divididos, ficaram entre os textos 1 e 2, que tem na pasta de vocês de materiais. Então, eu vou adiante, a gente vai, toda terça-feira a gente vai expor um texto, tá? Vamos trabalhar com um texto, e aí, quando a gente estiver mais adiante, que estivermos fazendo já um condensado, eu vou pegar uma aula remota para que a gente faça uma revisão exatamente do que a gente vai estar trabalhando com a N1. Então, não há motivo, assim, para preocupação. Aquelas atividades do Moodle que eu disse para vocês que vão valer ponto, elas continuam valendo ponto. Eu sei que algumas pessoas estão com dificuldade de acessar a plataforma, estão se comunicando comigo pelo e-mail, e outras pessoas estão fazendo as atividades, né, e aí a gente vai pensar em como é que eu vou receber essas atividades. Algumas eu vou olhar no Moodle, outras não, mas aí a gente vai pensar numa forma, e isso vai contar ponto para a prova de vocês, para a nota de vocês de N1. Eu só peço, assim, que a gente mantenha o contato pelo WhatsApp, que a gente acompanhe também, né, que vocês acompanhem também o Moodle, que vocês vejam dentro dessa ferramenta também uma forma de aprendizado. Para nós, professores, foi uma superação, assim, porque nós não tínhamos tanto conhecimento sobre vídeos, né, a gente, inclusive, alguns tinham alguém em casa que sabia e tudo, mas eu confesso que eu não tinha ninguém que me ensinasse. O meu professor mesmo foram os vídeos do YouTube. Eu vi muito tutorial e tá dando para caminhar, né? Eu acho que a cada semana você vai melhorando. Enfim, mas a gente precisa ter uma postura positiva e confiar que tudo isso vai passar, porque vai passar realmente, né? Só que tem que passar da melhor forma possível para todos nós e preferencialmente sem perdas e sem riscos. Então, não se preocupem com a questão do andamento da disciplina, do semestre, porque todos os alunos, toda a IES, todas as instituições de educação no país todo estão passando por isso. Então, haverão adaptações se houver necessidade disso futuramente. Por enquanto, a gente está trabalhando dentro das adaptações que são as temporais, né? A gente está trabalhando quase que semana por semana. E eu acredito que a gente vai também manter um resultado. Então, encerrando um pouco esse assunto, né? Eu sei que vocês ainda têm dúvidas, mas a gente vai falar um pouco sobre o texto, né? O texto é Holanda Guerra. Vocês iniciaram a disciplina, e aí a disciplina de vocês, ela começou, estou até com o material aqui, só para poder me situar. A gente fez uma contextualização, né, da sociedade capitalista, fizemos uma contextualização das expressões da questão social, aí trabalhamos com as abordagens contemporâneas, né, os rebatimentos para a profissão, que foi esse texto da guerra, da guerra, e a nossa avaliação de N1, ela é centrada nesse princípio de história. Então, a gente não vai estar discutindo na N1 globalização e neoliberalismo, toda essa etapa mais contemporânea. Isso, cada conteúdo vai ter o seu encaixe. E nesse primeiro momento a gente está nessa parte, porque é importante que vocês compreendam o conceito, que vocês compreendam as implicações desse conceito dentro da nossa profissão, dentro da nossa prática, e como é que a gente tem que trabalhar em cima disso, né? Como é que a gente vai atuar. Então,
todas as semanas a gente vai estar avançando dentro de cada texto. Então, hoje, como a gente pegou esse da Yolanda Guerra, né, eu coloquei ele aqui, para a gente ter uma noção, ele tem como base o que? Ele vai falar um pouco dessa sociedade burguesa, né, que é onde nasce o serviço social. O serviço social, ele vem surgindo como um conjunto, né, de ações, de pessoas, de ideias que vão trabalhar com as expressões da questão social, que acabam fugindo desse controle, que é o controle do Estado. Então, o Estado, ele, no caso, o serviço social, quando ele vem surgindo, embora ele surja muito vinculado à igreja, o Estado já tinha uma presença na sociedade, já existiam aqueles atores que a gente vive falando em sala, né? A igreja, o Estado e a burguesia. Então, e os proletários, né? As pessoas que são da classe, que era a classe mais explorada. Então, a gente passa por uma transição de atores, e esses atores, eles têm uma mediação dentro dessa relação social, que é aquele modelo de sociedade naquele período, né, onde vai surgindo aquele período ali. Então, a Yolanda Guerra, quando ela traz esse texto, né, esse texto que fala elementos para o debate contemporâneo da questão social, né, a importância desses fundamentos, ela traz, junto com o surgimento da profissão, né, e essa vinculação com a questão social, ela traz também quais foram as consequências ideológicas para a nossa profissão e quais foram as consequências políticas, né, desse processo em que o serviço social vai surgindo. Então, a gente tem uma profissão que, como vocês já conhecem muito desse histórico pelas disciplinas de fundamentos, a gente tem uma profissão extremamente ligada a uma visão que é uma visão moralista, uma visão de que as coisas vão se resolver com ações paliativas, com ações que são limitadas de certa forma. Então, isso tudo vai ter uma implicação na profissão, é fato isso. Não reparem nas interferências do vídeo, que se é a minha vizinha, que ela tem uma voz potente, aí isso me atrapalha um pouco, mas enfim. Aí outra questão também que a Yolanda Guerra traz é o seguinte, ela traz também como é que a sociedade vai fazer uma contraofensiva a essas expressões da questão social. Como foi que a sociedade conseguiu identificar, né, essas manifestações e o que ela pensou, juntamente com a igreja e o Estado, para poder fazer essa contraofensiva, né? Essa contraofensiva, na verdade, era um controle. Ela precisava da população, a gente sabe disso, e para manter esse controle, ela precisava de ações estratégicas. Então, não seria a repressão em 100%. Então, tinha que ter uma compensação, e quando a compensação ou o tratamento, né, entre aspas, não desse certo, haveria um processo de repressão. Então, dependendo do formato em que aquela manifestação de questão social se colocasse, é que a profissão iria estar se colocando e o Estado iria ou não intervir. Então, essas primeiras expressões, nesse tratamento dessas expressões, ele vai lidar muito com a questão do indivíduo, né, da questão moral, e da questão psicológica. Daí surgem aqueles métodos que a gente ouve falar muito, né? Aquelas formas de intervenção do serviço social do passado, que eram o caso, o grupo e a comunidade. Então, nesse período que a gente chama de capitalismo dos monopólios, por que capitalismo dos monopólios? Porque você estava num processo de ascensão, né, e formação de grandes monopólios, grandes conjuntos de empresas, e essas empresas, né, elas vão mudando ao longo dos séculos, até chegar no processo de globalização que a gente está hoje. Mas naquele período, eram como grandes impérios, né, tanto que a gente entende que o capitalismo, ele tinha essa característica de gerar, assim, conjuntos, né,
conglomerados que a gente chama de empresas, e essas empresas, elas detinham monopólios de determinadas áreas, por exemplo, monopólio da indústria automobilística, monopólio de tecido, de alimentação, e isso, digamos, isso dava vida ao mercado financeiro e vida ao processo de acumulação, porque o processo de acumulação não é só reter o lucro, o processo de acumulação é gerar estilos de consumo, né? Você tem um cidadão consumidor, tem um cidadão que trabalha e tem um cidadão que não vai desfrutar de nenhuma dessas duas coisas, porque ele não vai ter acesso a isso. São as pessoas que vão ficar à margem, né, no exército de reserva que os nossos autores falam. Então, esse capitalismo dos monopólios, né, ele vai também trazer várias modalidades de enfrentamento à questão social. E aí ele traz o que ele chama de refilantropização, que é você retornar às práticas da filantropia, né, que é uma prática histórica que existe na humanidade. A psicologização, que é trabalhar com as personalidades, com o que se conhecia do ser humano, então atribuir aos defeitos ou qualidades de personalidade o fato da pessoa estar naquela determinada condição. E nós sabemos que isso é externo, que não é só interno da pessoa, que não são só as decisões da pessoa, isso é um processo externo também. Então, junto com isso, tinha também a questão de trabalhar esses métodos, né, esses caminhos, através desses três instrumentos, né, o caso, o grupo e a comunidade. Então, a ideia do texto é o quê? Que a gente entenda quais foram essas mediações que fizeram a profissão surgir, como a questão social se expressava nesse passado, que tipo de tratamento o Estado dava a ela, né, o Estado e a sociedade davam a ela, e como é que era esse enfrentamento. A questão social, a gente sabe que ela não tem muito essa característica não se pretende extingui-la, porque ela é funcional ao capitalismo. Mas o fato de não extinguir a questão social não quer dizer que ela não tem intervenção. Só que é uma intervenção racionalizada, é uma intervenção paliativa, é uma intervenção que não é o motivo principal digamos assim, do direcionamento das ações em sociedade. Então, indo mais adiante, né, a autora ela coloca o quê? Que a questão social reside na sua relação com essas mediações históricas e que tornam possíveis a emergência da profissão do serviço social. Ela diz enfaticamente que o serviço social não nasce dessas práticas filantrópicas como uma racionalização da assistência. Então, o serviço social não nasce da filantropia, né? Ele não vem também de ações de voluntários. Ele tem uma funcionalidade que é puxada por essa sociedade burguesa que demanda essa pessoa, né, esse agente social, como eles chamavam, não chamavam de assistente social, era um agente social voluntário, né, com características, no caso de pertencer a determinada classe social, que era mulher, que tinha toda uma formação técnica, que tinha que ter um conjunto de valores intrínsecos a ele, principalmente vocação para trabalhar com isso, né, a vocação para sofrer com e não sofrer por. E aí, dentro desse processo, a assistência passou a ser racionalizada. Quando eu digo que eu racionalizo a assistência, eu estou dizendo, entre outras coisas, que a assistência deixou de ser uma ação pontual para ser uma ação programada, uma ação em que as pessoas, no caso a igreja, parava, pensava como ia agir, analisava os sujeitos, né, as demandas trazidas por esses sujeitos. E não só isso, a igreja passava também a trabalhar com essa ideia do sujeito numa perspectiva de humanização. É tanto que a doutrina cristã, né, a doutrina cristã que
foi a base desse primeiro momento do serviço social, é uma doutrina, por assim dizer, né, a gente chama doutrina, porque ela trabalhava com esse humanismo, né, ela trabalhava com essa ideia de perceber o outro. Agora, entre perceber e questionar como esse outro chegou nessa condição e o que seria necessário para sair dela, se existe ou não essa possibilidade, são outras questões, né, que vão envolvendo esse momento. Então, a questão social, ela vai adquirir uma centralidade muito grande dentro da nossa profissão desde o início. A profissão nasce, né, nesse jogo de interesses, ela nasce com essa funcionalidade, com esse direcionamento, e ela recebe uma identidade feita, ela não constrói a própria identidade. Aí você imagina um profissional que ele recebe uma identidade pronta, mas ele não construiu a profissão dele. Ele tem uma profissão moldada, tecnicamente, né, por assim dizer, e essa profissão moldada, ela vai ter, como é que a gente poderia colocar assim em termos, ela vai ter todo um preparo, ela vai ter todo um direcionamento e também vai trazer um impacto. E o que é mais, digamos assim, fora de foco disso, é que para os próprios profissionais, eles não conseguiam se perceber pertencentes à classe com a qual eles trabalhavam, né, a classe trabalhadora. Eles não sabiam ao certo o seu lugar no mundo profissional, eles só sabiam que eram integrantes, era uma profissão emergente e integrante da divisão social e técnica do trabalho. Então, a ideia de que a questão social ela vai adquirir essa centralidade dentro da intervenção do assistente social, isso vai se manifestar no nosso primeiro campo, que a gente pensa que o primeiro campo foram as ações sociais da igreja, e não, assim, em termos profissionais, não foi. Dentro das ações sociais da igreja, você tinha a ação, né? A ação social da igreja, você tinha o voluntariado. A gente vai encontrar os nossos primeiros espaços de trabalho nas políticas sociais. Então, a intervenção do assistente social na questão social, ela vai se manifestar dentro do processo de evolução das políticas sociais. Então, ela vai ter essa manifestação dentro disso. Né? Essas políticas sociais, elas são uma modalidade que vem do Estado burguês, que vem desse Estado, o Estado que era liberal, né, que é a versão passada do que hoje a gente está vivenciando. Um Estado que era focado para o econômico e não focado para o social, mas que se via obrigado a ter que intervir nas relações sociais para poder evitar que essas relações atingissem um patamar de ameaça à ordem, né, a ordem que era estabelecida pelo capital, pelo modo de produção. E aí, o que acontecia para além disso, né? Essa expressão das políticas sociais, ela tem uma contradição, porque ao mesmo tempo em que ela tentava minimizar a exploração, né, e compensar esses trabalhadores, ou então esses que não podiam acessar o trabalho, ela mostrava a contradição, né, digamos assim, a discordância entre as classes, e também mostrava como as lutas sociais, elas ganharam a cena pública. Então, é daí que vem as nossas demandas, né? A gente está pensando agora, não é em termos só de como surgimos, a gente está pensando nos primeiros passos de trabalho, né, de local, de espaço institucional onde a gente trabalhou. Então, as políticas sociais, elas vão ganhar esse cenário. À medida em que o capitalismo vai se desenvolvendo, ele vai agudizando essa exploração. Então, ele precisa de um intermediário, que aí a igreja acabou não dando mais conta disso, ele precisava do Estado como um intermediário que ia fazer essa interlocução. Né? E quem iria fazer a mediação dessas falas? Né? A mediação entre a classe que estava ali, do outro lado, sofrendo esse processo, e o que o Estado tinha a oferecer para poder minimizar isso? O profissional, que é o assistente social.
E aí, a autora ela traz também, no debate sobre essa gênese, né, ela traz dois posicionamentos que são muito contundentes. Assim, um é o do Neto, né, que ele diz que a questão social ele localiza esse termo, onde surge essa palavra, né, essa palavra que é tão contraditória, é tão pesada, e às vezes também é um motivo de polêmica. O termo para ele, questão social, ele usa sempre entre aspas, né? Vocês vão observar que os textos dele, ele fala sempre isso entre aspas. Ele vai surgir em 1830 e ele vai trazer uma nova dinâmica, né? Esse termo, ele vem como sendo aquela palavra que vai expressar essa nova dinâmica da pobreza, né? O Neto, ele é de um posicionamento, de uma linha de pensamento em que ele diz que a questão social ela vem desse momento do capitalismo. Então, ela tem a sua, ela estava latente, mas de certa forma ela vem com esse capitalismo e dentro do capitalismo ela ganha uma explosão em um determinado momento. E essa explosão ela se expressa como? Pelo aumento da pobreza. Agora, ele não faz a redução disso só à pobreza. Aqui a gente está falando de um fenômeno multicausal, e também que tem vários desdobramentos. Então, ele não atinge só a questão econômica, ele atinge a questão da cidadania, ele atinge a questão das relações sociais, ele atinge as profissões. Então, é um fenômeno, né, a questão social, que ele é muito complexo, ele é como a violência. Ele tem multiformas. Só que a raiz dele é uma só. A raiz dele chama-se desigualdade social. E essa raiz é gerada, né, pela forma como nós nos mantemos, como nós estabelecemos as nossas relações na sociedade. Então, nós temos um modo de produção, temos um sistema cultural, um sistema digamos assim, de construção de uma sociabilidade, mas esse sistema, ele tem as suas ele tem os seus problemas. E esses problemas, eles vão, é claro, se agravar para quem tem menos acesso. Então, não é um acesso, a palavra igualdade, ela não casa com a palavra capitalismo, e muito menos com questão social. Então, é muito difícil você trabalhar com um tema que é muito complexo, inclusive de se pensar, né? Mas é um tema que a gente, para entender, quando olhar para o cotidiano, que vocês verem alguma coisa acontecendo, vocês saberem identificar e pensarem de onde viria aquilo, não estou falando para só colocar isso em cima do capitalismo, mas pensar assim, tudo que naquele trajeto vai aparecendo por conta dessa relação. Então, tem um processo junto a isso. E aí, o Neto, ele diz isso, né? E ele completa o pensamento dele, diz assim, que foi a partir dessa perspectiva efetiva da reversão de uma ordem burguesa que essa camada de pessoas, né, essa multidão, esse contingente de classe que estava vivendo um pauperismo, que é o empobrecimento generalizado, ela começou a usar essa expressão, questão social. E aí vem surgindo, né, essa palavra e vai sendo ligada à emergência, né, ao surgimento, né, ao nascimento, que na verdade não é um nascimento, já existia, mas ao reconhecimento que eles começaram a ter de si mesmos como a classe que era trabalhadora e que estava no meio desse cenário, porque eles não se percebiam também como classe, né, como a profissão, eles não entendiam, não percebiam que era uma classe social, e eles viam como classe somente a burguesia. Eles não entendiam que eles também eram uma classe. Então, não havia, digamos assim, um pensamento aprofundado nesse sentido. Então, o Neto, ele vem colocando nisso, né, que a expressão da questão social, ela vem para poder demarcar esse salto do pauperismo, esse autorreconhecimento dessa classe
como uma classe que se percebeu, então, explorada, né, então, usurpada de direitos de cidadania, e essa classe começou a buscar isso. E a forma de buscar foi junto à cena pública. Então, eles buscaram pressionando, né, a outra classe, que era a burguesia, e buscaram pressionando o Estado. E eu acho que vocês lembram bem, né, que a primeira demanda que eles colocaram foi redução de jornada de trabalho, porque eles trabalhavam horas a fio e a reprodução, né, a vida deles não se concretizava. Então, eles tinham uma vida praticamente vegetativa. Eles viviam para trabalhar. E quem não trabalhasse, a gente já sabe, tem todo um processo de repressão junto a isso, né? Quem não conseguisse trabalho ou não quisesse trabalhar. E aí, a autora traz também o pensamento do Castell. Para quem não conhece o Robert Castell, ele tem um livro que se chama As Metamorfoses da Questão Social. Esse livro, das Metamorfoses da Questão Social, é um livro que ele vai falar exatamente dessas mudanças da questão social ao longo do tempo. Só que o Castell, ele tem uma visão diferente do Marx e do Neto também, né? Então, para ele, eu não sei se vocês sabem, já devem ter ouvido falar em algum momento, o termo exclusão social, ele tem uma vinculação muito próxima com as ideias do que o Castell trazia. Então, o Castell, ele traz dentro do pensamento dele a ideia de que ele coloca assim: a existência da pobreza nas sociedades camponesas não significava um perigo para a ordem vigente, porque ele achava que era natural, se você era pobre, você passar por todo um processo de exclusão e de isolamento. Não gosto nem de ouvir essa palavra, mas a gente está usando ela, né? Um processo de exclusão, de você ficar à margem da sociedade. Então, isso no passado, para o Castell, era o que ele chamava de exclusão social, mas que era um processo que tinha o seu grau de normalidade. O Neto não, o Neto diz que contradiz ele, diz que não era isso, que havia sim um perigo para a ordem vigente e foi esse perigo, né, esse perigo que essa classe que passou por todo esse processo até se reconhecer como classe trabalhadora e quando começou a pressionar, trouxe, né, digamos assim, essa pressão em cima do Estado, que obrigou o Estado a fazer alguma coisa. O Estado não fez as coisas, não fez as políticas sociais por ele próprio. Ele fez porque era o único caminho para poder lidar com essa pressão. Então, é mais ou menos a lógica assim: quando o seu inimigo é maior do que você, mais forte do que você, mas ele não tem noção da própria força, você trabalha ele por outros caminhos. Então, eles trabalhavam com a ideologia, eles trabalhavam com processos de intervenção, como é o caso do serviço social, em que as pessoas eram, de certa forma, direcionadas a pensar que o problema é um problema pessoal e não é um problema que tem relação nenhuma com a forma de vida em sociedade, e assim as coisas iam caminhando, né? Então, o Castell, quando ele faz essa observação no texto, ele fala nesse sentido. Já o Marx, ele fala sobre esse processo de transformação, e aí ele coloca que a pauperização é uma tendência que não tem como se isolar da ordem burguesa. Então, ele quer dizer o quê? Que para que uma classe se afirme, a outra tem que se submeter. Não sei se vocês estão compreendendo o raciocínio do autor, mas ele coloca muito dessa forma. E essas classes, elas têm um grau de consciência, né? Só que aquela que tem uma consciência mais completa, que tem mais meios de intervir, ela vai, de certa forma, achatar, né, o pensamento da outra classe. E daí vão surgir os embates, porque uma vai pressionar a outra.
E aí, nesse processo, é que a gente tem toda uma mudança histórica de construção de direitos, na qual nós vamos estar diretamente inseridos, né, trabalhando como profissionais e também produzindo como pensadores. Então, o que ele coloca, que a autora coloca mais? Que essa classe trabalhadora, ela vai ter subdivisões, né? Então, ela fala do exército de reserva, ela fala também da questão da classe em si, né? Que era uma classe em si, era uma classe que era classe, mas que não era uma classe para si. Ela não se compreendia como uma classe que podia pleitear direitos, né? Ela levou um tempo até perceber isso. Até porque não tinham muitos intelectuais ligados a essa classe no passado, então eles ficavam muito sem instrução. E o conhecimento é algo que traz digamos assim, um nível de pensamento mais elevado. E, de certa forma, ele liberta ou aprisiona, dependendo de como ele estiver colocado. Então, dentro do Estado monopolista, né, esse enfrentamento da questão social que vai ocorrer, ele vem como uma passagem, né, e ele vai trabalhando de forma que a corrida pelos monopólios, ela não sofresse nenhum tipo de agravo. Então, eu tenho uma classe que eu preciso manter para trabalhar, então eu vou produzir o mínimo de insumos para que essa classe continue fazendo o trabalho dela e o sistema continuar se desenvolvendo. Quando a gente fala no capitalismo, a gente não está falando só em direcionamento do Estado ou uma questão política, não. A gente fala para além disso. A gente está falando de um conjunto de situações, um mega conjunto, né, de fatores que são fatores que vão ter uma implicação muito grande na vida das pessoas. Até chegar no processo de globalização, que a gente vai ver daqui um tempinho, né, a gente vai passar por um processo grande. E a nossa profissão está dentro disso, né? Então, a Yamamoto, por exemplo, e o Raul Carvalho, eles definem muito claramente a questão social. São pensamentos que são deles, né? E eles colocam isso em forma de conceito, de estudo, e aí eles colocam o quê? Que a questão social, ela é a expressão desse processo de formação e desenvolvimento da classe operária e do ingresso dessa classe operária na sociedade. Então, quando essa classe operária vem exigir o seu reconhecimento, né, como classe por parte do empresariado e do Estado, essa manifestação do cotidiano dentro da vida social, né, expressa, traz à cena pública que tem uma desigualdade que não era tratada. Né? Então, essa desigualdade, ela começa a ser questionada e com a outra classe, que é a classe dominante, ela não vai querer que isso seja, que esse questionamento ganhe força, então ela age através do Estado e dos seus agentes, através das políticas sociais, para minimizar isso. Então, no Brasil, a gente tem, por exemplo, nos anos 30, você tem um processo que você tem o cenário histórico, que o capitalismo vai se movimentando, as coisas vão acontecendo, e as coisas vão acontecendo também na roupagem do Estado e nas relações sociais. Então, a vida em sociedade, ela tem uma transformação. Né? A gente vai evoluindo, de certa forma, de acordo com as demandas que vão se colocando. Agora, essas demandas não estão sendo postas pela questão social, em primeiro lugar, estão sendo postas pela economia. E é como se o econômico sempre se sobreposse, né, à igualdade das pessoas, né, à sociabilidade, uma coisa mais concreta, uma coisa mais real.
por assim dizer. Então, o Estado ele vai tratar a questão social, né, que é o último ponto do texto dela, em 3 pontos, né, em três fatores, por assim dizer, que é o aspecto individual, o aspecto moral e o aspecto psicológico. Dentro desse processo de tratar o Estado, a questão social dentro disso, o Estado vai assumir para ele mesmo a responsabilidade de ser o provedor dessa sociedade. Então, ele quer o quê? Qual é o foco dele? Manter a força de trabalho. E aí, a gente vê os direitos sociais começarem a se alavancar. A gente tem, primeiro, o nascimento dos direitos do trabalho, né? Depois a gente vai entrar num processo de direitos sociais, isso tudo em meio a guerras, em meio a crises econômicas, em meio a todo um processo. E aí, esse Estado liberal, ele acaba tendo que se transformar num Estado social. Agora, por que ele vai virar um Estado social? E aí sim as políticas sociais vão ganhar uma expansão, dos anos 30 para 40, porque ele vai ter que intervir nas sequelas das próprias crises do capitalismo. A quebra da Bolsa de 29 gerou um processo que é mais ou menos como o que a gente está vivenciando agora, só que de ordem econômica, todo mundo foi afetado. E aí os países têm que se reorganizar, têm que repensar a sua produção, têm que repensar a sua forma de trabalhar em sociedade, de trabalhar com as políticas sociais, e tem que dar uma cobertura para o povo, senão as perdas vão ser muitas. E isso aconteceu, né? O Estado ele vai caminhando nesse sentido. No caso brasileiro, a gente tem uma alternância, né? Nós tivemos tanto uma alternância de modelos de Estado, como também de estilos de liderança ao longo da presidência do Brasil. Então, tivemos momentos de populismo, tivemos momentos. Nós nos alternávamos, né, entre a democracia e a ditadura. Né, o Getúlio inicia um governo populista, depois se torna ditatorial, aí vem o JK, aí já é um processo democrático, vem o Jango, né, o João Goulart, e em seguida entra a ditadura. E a gente se arrasta na ditadura 20 e tantos anos. Então a gente tem um processo bem longo. Essas características, parece muita coisa quando a gente põe tudo junto. Mas se você observar, você encaixa primeiro a modelo de sociedade, sociedade capitalista. Modelo de Estado, é o Estado liberal, é um Estado social, né, um Estado do bem-estar, que chamam, que nós nunca chegamos a ser, né, nós somos o que chamam de welfare mix, que era um pouco social e um pouco econômico, e uma população que vai tendo que se adaptar a esse movimento do capital. Então, a gente tem todo um processo de construção, é um processo de reconhecimento, é um processo de embate no meio disso tudo. Mas os atores, né, nós temos ainda o Estado, temos a sociedade e temos o capital. Então, a gente tem ainda esse digamos assim, né, o capital no sentido também do capital e a política. A gente tem ainda esse estilo, né, esse emaranhado de relações. Aí ela coloca também um determinado ponto que ela diz assim, né, do ponto de vista histórico, tem um caráter público, houve um caráter público, né, a ideia de tornar pública as expressões da questão social, e para isso as políticas sociais elas vão estar atuando. E aí a autora ela vai colocar que aquela concepção individualista do Estado liberal, né, trazido por esse modelo que termina o século XIX e entra no século XX, ela vai ter que sofrer uma alteração. Então, entra aí um modelo que a gente chama, né, de fordista keynesiano, que é fordista, vem da fábrica, né, da Ford, que era um monopólio automobilístico, e keynesiano, porque era a linha política que foi sugerida ao Estado, que é da Inglaterra, né, que é do Keynes.
Então, você tem um modelo que é fordista, que é a produção em série, a produção que não é personalizada, que o mesmo produto que eu tenho aqui na minha casa, se eu tivesse em 1930, 50, 60, ele era igual para todo mundo. Né? E havia uma durabilidade maior desse produto, havia uma jornada de trabalho definida, e as pessoas tinham as suas vidas, né, de certa forma, mais nas caixinhas, né? Elas tinham uma cobertura salarial, previdenciária e de saúde, das políticas básicas, e junto a isso tinha também essa ideia do keynesianismo, né, que é o John Maynard Keynes, que é um pensador, e esse pensador ele criou esse plano que foi uma forma de dizer, olhe para as pessoas, isso foi depois da quebra da bolsa, né, de 29, olhem para as pessoas porque senão vocês não vão ter instrumentos para crescer. Então o Keynes ele promovia, né, essa ideia de que as políticas tinham que ter um alcance maior, tinham que ser universais, as políticas sociais, né. As instituições elas fizeram uma reorganização, a gente sabe disso, né, o processo brasileiro é uma expressão disso que a gente vai ver no texto, no próximo texto, que a gente vai ver passo a passo no Brasil como é que isso aconteceu, e também esse capitalismo monopolista, ele permaneceu crescendo, então assim, para além das questões que ele gerou, ele permaneceu crescendo. Inclusive, ele gerou 2 guerras, né, meu povo? Vamos combinar. 2 guerras. A Primeira Guerra Mundial foi por conta de território e a segunda foi por conta de quem liderava o território aonde. Então, daí vocês tiram. E agora a gente está caminhando em outras formas de guerra, né? Como essa que a gente está vivendo agora, que possivelmente, não sei, dá sinais de ser uma guerra biológica. Enfim. Outra coisa que é colocada aqui no texto, né, hoje o debate da questão social, né, hoje em 2020, uns anos para cá, né, umas décadas para cá, ele vem sendo tratado como se fosse uma nova questão social. Até porque a questão social, ela não está ligada só ao capitalismo. Ela tem uma categoria que é muito vinculada, ela é ligada, sim, colada nela, que é o trabalho. Então, há discursos na atualidade de que o trabalho acabou. Né? A gente vai entrar em outro ponto das nossas falas adiante, a gente vai trabalhar discutir esse assunto. Né? Será que o trabalho acabou? Por que se diz que o trabalho acabou e o que isso repercute para as profissões? Né? Nós temos expressões disso com as reformas trabalhistas, com o ataque, né, à Seguridade Social, a Previdência principalmente, né, os planos de Previdência. E aí essa nova questão social, que assim eles chamam, ela vem transitando, né, e vem visualizado com outras formas de pobreza ou de exclusão social, desde que pensadas para além do capitalismo, como se o capitalismo não tivesse nunca chegado perto de trazer essas expressões, né, essas novas formas de exclusão social, essas novas formas de pobreza. Então, de certa forma, sempre é tentado isentar o capitalismo das suas responsabilidades, dos problemas que ele gera. Eu não estou querendo dizer que ele gera só problemas, mas que, para a maioria, ele tem um impacto muito grande, ele tem impacto na natureza, ele tem impacto em várias questões, ele tem sim, e muito. E aí, deixa eu ver o que mais que ela colocou aqui, que é interessante passar para vocês. Essas manifestações que eles trabalham, né, que os assistentes sociais trabalhavam no passado, que eles faziam esse tratamento psicológico, né, essa naturalização e essa moralização da questão social, ele faz esse corte, né? Então, ele traz para o indivíduo tudo que ele está vivendo, né, e lança sobre ele, juntamente com isso, a responsabilidade de sair sozinho, o que não é fácil, né? A pessoa conseguir
se reerguer, e ainda com a promessa de que o capitalismo é que vai fazer ela se reerguer. Então, gente, esse processo é um processo que ele vai interferir na vida das pessoas, né? Ele vai interferir, ele vai, digamos assim, trazer para o próprio serviço social uma nova forma de... Há momentos em que a profissão vai ter que se repensar, né? Então, a gente vai, quando a gente for para o próximo tópico, né, para o próximo texto, a gente vai fazer essa reconstrução, essa linha do tempo, e eu quero só que vocês estejam interagindo no sentido de dizer assim, até aqui eu compreendi essa parte, eu estou com dúvida nesse parágrafo, estou com dúvida nessa questão aqui. Uma forma de você aprender bem é você, claro, ler o texto, né, é o básico, é vocês fazerem a leitura do texto, mas vocês irem marcando a expressão principal. Por exemplo, se a expressão principal do texto é questão social, você sai marcando, marca a palavrinha questão social no texto todo. E aí, para cada ponto, por exemplo, a introdução, o item 2, o item 3 e a conclusão, você faz uma pergunta. E aí você tenta responder essa pergunta, né, logo no pós-leitura, depois de ter fechado. É uma forma de aprendizado, né, uma forma de vocês estarem pensando sobre o texto. E aí eu vou estar à disposição de vocês para poder a gente tirar as dúvidas. Hoje está um dia fora, né, do nosso dia, que nossa era terça-feira, mas aí teve todo aquele travamento técnico, né, do equipamento. E infelizmente não deu para fazer na terça do jeito que eu queria. Mas agora que a gente já está com isso razoavelmente encaminhado, né, e com o meu processo de aprendizagem dentro da questão dos vídeos, eu acredito que a gente vai melhorando e aos pouquinhos a gente vai entendendo e conseguindo caminhar. Eu acredito que a gente tem muita coisa para fazer ainda. Não estou falando de conteúdo só, estou falando de várias coisas. E é preciso olhar para frente, né? É preciso caminhar com isso. Enfim, mas eu creio que vocês vão estar num aprendizado que ele vai gerar, claro, muita coisa boa também para vocês. Ficar em casa não é bom, esses dias a gente está num processo que é muito nosso, mas é também um momento em que a gente percebe como que a gente aproveita o tempo, né? Então, eu sei que vocês não estão podendo sair, algumas de vocês, né, mas tentem tirar um tempo durante o dia, como se você fosse sair para você só estudar. Eu tenho tentado fazer assim também, porque a nossa construção como ser humano e como profissional, ela passa por isso. E a nossa formação, ela depende muito disso. Então, a gente precisa estar trabalhando nessa perspectiva, né? Trabalhando muito com essa perspectiva de crescimento, de planejamento. Eu vou enviar para vocês depois como é que eu estou planejando, né, essas próximas aulas, mas vocês sempre vão ter um vídeo do conteúdo do texto, tá? Uma explicação do conteúdo do texto. Eu quero é que, assim, passado cada vídeo, vocês me deem um feedback. Se o vídeo foi esclarecedor, o que pode melhorar, com parte dos recursos técnicos, tenham paciência, porque eu estou ainda me ambientando, né? Eu sou mais turista, né, nesse processo do que vocês imaginam. Mas daqui a uns dias a gente vai estar bem equipado em todos os sentidos, tecnicamente, já bem capacitado para isso. Assim, no mais, eu quero dizer para vocês que eu vou estar marcando a nossa live na plataforma, né, lá no StreamYard, que é importante vocês terem só um fonezinho, né, de ouvido que vocês vão utilizar, mas que a plataforma eu vou marcar, tá? Na semana que vem a gente vai ter tanto conteúdo como a live, e eu queria só que vocês fossem tentando fazer as leituras e as atividades do Moodle. E a gente vai caminhando no nosso processo, no nosso passo, mas não se preocupem, porque vocês vão ter o aprendizado dos conceitos e vão sair da disciplina
sabendo discutir esses dois temas, tanto a questão social como a globalização. Por falar em globalização, eu queria encerrar trazendo uma reflexão para vocês. A gente sabe que o momento não é fácil, que é um momento muito complicado para o planeta todinho, para a gente, que é um momento que a gente está se repensando, né? Mas a gente precisa buscar alguma positividade nisso. Tem alguns comentários que eu já refleti, né, com algumas pessoas, alguns professores, colegas nossos, mas não é, assim, o momento da gente estar, digamos assim, comentando com mais pessoas. Mas eu penso que, para além das questões mesmo que parecem, né, tão naturais, eu não acho esse processo tão natural, não. É tanto que a economia não deixou de dar os seus sinais. Então, tem países que estão estão crescendo em meio a tudo isso, né? Direto ou indiretamente. Perderam de início, mas depois estão crescendo. Isso eu estou falando para além de entendimento, estou falando em nível econômico mesmo. O que eu quero dizer é que, assim, o homem chegou num nível de degradação da natureza em que ele se torna perigoso a ele mesmo, né? Não é só perigoso ao planeta, é perigoso a ele mesmo. E a gente precisa desnaturalizar, de certa forma, isso, tá? Então, eu queria dar uma boa noite para vocês, queria que vocês perdoassem os primeiros erros, assim, de vídeo, mas que me dessem um feedback se entenderam um pouco do assunto, quais foram as dúvidas. Quem já leu o texto, se puder também dar um feedback, é interessante. E a gente vai caminhando passo a passo. Como diz aquele ditado, né? Um dia de cada vez, um passo depois do outro. Para dar todos os passos juntos não dá certo. Então, a gente vai tentar fazer da melhor forma possível. Então, eu queria dar uma boa noite para vocês e dizer que a gente vai estar marcando a nossa live agora, sem interrupções, sem problemas, se Deus quiser. Então, boa noite para vocês.